Olá, pessoal! Então, a aula de hoje nós iremos falar sobre os elementos básicos da psicomotricidade. Vamos lembrar, então, quais são esses elementos que a gente trabalha com um conjunto de técnicas da psicomotricidade? Bom, esquema corporal, equilíbrio, tônus muscular, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Qual é o nosso intuito de trabalhar elemento por elemento? O intuito é identificar esse elemento, realizar uma avaliação sobre o elemento no indivíduo, traçar um programa de exercícios, um programa de tratamento, um programa de atividades e conseguir passar isso para o nosso aluno, para o nosso paciente, tá? Ou seja, a ideia é a aplicação desses conceitos da psicomotricidade, perfeito, alcançando os objetivos da psicomotricidade ícone por ícone, né? Então, fragmentar esses elementos básicos, ter o melhor entendimento para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Ok, pessoal? Então, vamos comigo para a aula. Então, vamos iniciar a aula de elementos básicos da psicomotricidade. Já conversamos um pouquinho nas aulas anteriores sobre a neurociência, a capacidade cerebral, né, que o nosso cérebro possui de coordenar os movimentos motores do nosso corpo. Também já conversamos sobre a importância dos 3 pilares do aprendizado, né, que devem estar em equilíbrio: saber fazer, o poder fazer, o querer fazer, tá? Isso é bem importante. Como atuamos com esse conjunto de técnicas que é a psicomotricidade, né? A gente atua de forma educativa e reeducativa também, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. Então, para o bom desenvolvimento do ser humano, são necessários, obviamente, alguns elementos que são básicos. E esses elementos básicos, como eles devem estar para execução de um funcionamento pleno, de um funcionamento ok, de movimentos ok. Eles devem estar coordenados, então todos eles devem estar coordenados. Quais são esses elementos básicos, pessoal? Esquema corporal, equilíbrio, lateralidade, ritmo, orientação espacial e temporal, tônus muscular é extremamente importante, imagem corporal, aquela imagem que o indivíduo tem dele próprio, coordenação motora grossa, ou seja, coordenação motora ampla, movimentos em grande amplitude, né, de membros superiores e inferiores, e também a coordenação motora fina, perfeito? Apresentando qualquer tipo de déficit em algum desses elementos básicos, você vai ter uma deficiência, uma dificuldade de aprendizado, podendo ser ela motora, de linguagem, de escrita, de pensamento, ou seja, pode ser intelectual, pode ser de raciocínio lógico, pode ser cognitivo, perfeito? Então, nós dependemos desses elementos para que o nosso corpo funcione de uma forma ordenada. Então, a gente vai ver, pessoal, cada um deles separadamente. Primeiro, a gente vai ver o esquema corporal. Então, o esquema corporal é aquela consciência que a gente tem do nosso próprio corpo. Então, é a representação que a criança tem do seu próprio corpo, perfeito? Daquilo que ela sente e da comunicação cerebral com ela mesma. Então, por exemplo, assim, quando o bebê é bem pequenininho, ele descobre ali aproximadamente 6, 8 meses que ele tem a mão, né? Então, ele olha para as mãos e faz um pequeno movimento com as mãos. O que a gente quer dizer isso? Isso é a descoberta do esquema corporal. É a descoberta de que ele pode gerenciar esses movimentos, perfeito? Por meio do seu cognitivo, do seu cérebro, né? Então, ele pensa em mexer a mãozinha e a mãozinha se movimenta, ok? Então, como que a gente adquire o esquema corporal, né? O esquema corporal ele é adquirido pelas experiências que nós vivemos e pelas sensações que nós experimentamos.
Perfeito? Então, um indivíduo, uma criança que tem uma deficiência sensório-motora, por exemplo, tá? Uma deficiência, uma dificuldade em andar com a planta dos pés totalmente coladinha no chão, tá? Que tipo de exercício a gente vai realizar? Que tipo de experiência que a gente pode gerar nessa criança, né? A gente pode aumentar essa capacidade proprioceptiva dessa criança nos pezinhos para que ela consiga ter algo, essa experiência que se torne natural. Ou seja, o esquema corporal ele tem que ser algo natural, ok? E ele se organiza com a velocidade em que a criança conhece o seu próprio corpo. E isso é gradualmente, com o passar do desenvolvimento e da idade, ok? Quanto mais ativa, mais experienciação essa criança ter, melhor vai ser o seu esquema corporal, melhor irá ser a sua consciência corporal, tá? E a partir disso a gente pode saber, né, os seus pontos fortes e também as suas limitações. A gente pode aqui dividir, digamos assim, o esquema corporal em 3 etapas. Vamos dividir dessa forma que fica bacana, né? A primeira etapa do conhecimento ou da descoberta do esquema corporal, ela compreende dos 0 aos 3 anos de idade, tá? Ali no slide ficou falhadinho 3 aqui, tá, pessoal? Mas é do 0 aos 3 anos de idade, tá? Nessa fase, ela corresponde à fase de inteligência sensório-motora de Piaget, que nós chamamos, tá? Então, sendo as suas atividades espontâneas. Então, do 0 aos 3 anos, ela não vai... ela vai realizar as suas atividades de forma espontânea. Perfeito? Então, nessa etapa, a criança sente o ambiente como ele fazendo parte dele mesmo, crescendo, amadurecendo o sistema nervoso e paralelo com a evolução sensorial, sensório-motora, né? A criança, ela amplia as experiências com o meio externo, perfeito? E a partir disso, ela começa a se diferenciar dele. Então, nessa fase, a criança tem uma necessidade muito grande de se movimentar. Por quê? Quanto mais movimento, maior enriquecimento ela tem dessa consciência corporal. Perfeito? Então, do 0 aos 3 anos, atividades espontâneas, tá? É a primeira fase do aprendizado do esquema corporal dela. Já dos 3 aos 7 anos, é a etapa onde a criança descobre o seu corpo. Então, nessa fase, ela tira o foco do meio externo e se inicia o processo de crescimento, de maturação. A sua atenção ela é voltada para a capacidade de ações do seu corpo. Ela ganha essa consciência corporal a partir dos seus movimentos que ela consegue coordenar por ela mesma. Perfeito? Então, nessa fase, a criança passa da movimentação espontânea para movimentos controlados, ou seja, ela tem maior domínio do corpo, tá? E aos poucos ela une diversos movimentos que são combinados e são realizados de forma voluntária. Então, a criança realiza o movimento de forma voluntária, ok? Lógico que isso vai demorar bastante tempo e ela vai prosseguir para aperfeiçoar a coordenação, o tempo de cada ação que foi adquirida, a dominância dos movimentos, dos atos corporais, perfeito? Um exemplo bem típico dessa etapa é, por exemplo, chutar uma bola. Então, do 0 aos 3 anos, ela talvez, né, consiga chutar a bola, ok? Porém, os estudos indicam que serão ações espontâneas. Dos 3 aos 7 anos, ela vai querer chutar a bola. Lembram dos 3 pilares da psicomotricidade? Saber chutar a bola e fazer, né? Então, ela consegue realizar o chute na bola. Perfeito? Dos 3 aos 7 anos. E dos 7 aos 12 anos, a criança já tem capacidade da estruturação do esquema do corpo, né? E então, ela já tem a capacidade motora com alguns ganhos, como direção, sentido e principalmente força.
Perfeito? Então, vamos lá. Além delas querer chutar a bola, lembram os 3 pilares. Saber chutar a bola e efetuar o chute na bola, ela também consegue dimensionar algumas coisas aí, tá? Como a direção de chutar a bola para a direita ou para a esquerda e também dimensionar a força no chute à bola. Ok, pessoal? Então, esquema corporal. Equilíbrio é o nosso próximo elemento básico que a gente vai trabalhar da psicomotricidade. Então, equilíbrio. Bom, o equilíbrio é uma condição que nós sabemos que ela é indispensável para a execução de qualquer ação corporal, sendo um dos estágios assim mais significativos do desenvolvimento corporal de uma criança ou de um adulto em qualquer fase, porque o equilíbrio é necessário para sentar, segurar a cabeça, segurar o tronco, ficar em pé posteriormente, caminhar, posteriormente correr, posteriormente realizar qualquer atividade do dia a dia. Então, a gente pode lembrar que essas atividades, elas apenas são possíveis com um conjunto de ações e capacidades, né? E uma delas, com certeza, é o equilíbrio, que é primordial para a execução motora, para qualquer tipo de execução motora do indivíduo, tá? As ações motoras, quando o indivíduo ganha equilíbrio, elas podem ser cada vez mais coordenadas e elas serão executadas com maior coordenação motora, mas também em posição ereta, tá? Diminuindo aquele movimento extremo que nós realizamos, ok? Por quê? Porque nós diminuímos a capacidade de tensão muscular com o ganho do equilíbrio. Perfeito? A sensibilidade da planta do pé, pessoal, a gente tem que lembrar que é bem importante no desenvolvimento do equilíbrio. Por isso que é bem importante que as crianças tenham contato direto com o solo. Por isso que em 2, 3 slides anteriores eu dei o exemplo da questão da propriocepção nos pezinhos da criança, ok? Por quê? Porque vai viabilizar também, além das questões sensório-motoras, também vai viabilizar o equilíbrio, tá bem? Então, as crianças que têm contato direto com o solo, não somente os pés, mas também como outras partes do corpo, né? As crianças têm um maior equilíbrio. Bom, a gente pode dividir o equilíbrio entre estático e dinâmico. O que é o equilíbrio estático? O equilíbrio estático é a capacidade do corpo se manter em repouso, ou seja, sem movimento, por exemplo, em pé. Ortostatismo, a palavra ortostatismo quer dizer em pé, tá? Em posição ortostática. Perfeito? E o equilíbrio dinâmico é aquele equilíbrio que nós temos com o corpo em movimento. Então, correndo, andando, dançando. E fica aqui uma pergunta para vocês, pessoal. Qual é o equilíbrio mais difícil de adquirir? O equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico? Tá? Posso garantir para vocês que o equilíbrio estático ele é mais difícil, tá? Do que o equilíbrio dinâmico, porque ele requer um maior número de variantes. De grupos musculares, tá? Para treinar este equilíbrio estático. Então, ele é mais complexo do que o dinâmico, né? Em movimento, por exemplo, o equilíbrio acontece de forma natural do que quando o corpo está em parado. Então, atividades como correr sobre linhas desenhadas no chão, trilhos de madeira, tijolos, favorece o ganho desse equilíbrio. O próximo elemento básico que a gente vai trabalhar é a lateralidade. Bom, o nosso corpo ele possui lados. Essa palavra ela vem do latim que significa lado. Então, o nosso corpo possui lado interno, lado externo, lado direito, lado esquerdo, lado de cima, lado de baixo. Perfeito? Então, internamente, né? O nosso cérebro é dividido em partes, como hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E externamente nós temos lado direito e lado esquerdo, pés, mãos, tórax. E assim, por toda a nossa vida, nós nos referenciamos dessa forma, né? Quando a gente, por exemplo, está com alguma dor, a gente utiliza a lateralidade para explicar essa dor, né? Então, estou com uma dor no meu joelho do lado esquerdo, perfeito? Ou simplesmente a gente está com dor no joelho esquerdo, perfeito?
Com o passar dos anos, o nosso corpo ele se adapta mais um lado do que o outro. E assim a gente começa a identificar, né, o lado preferido, o lado principal, ou seja, o lado de dominância, ok? E este lado sempre vai apresentar uma força muscular melhor do que o lado secundário, uma coordenação melhor do que o lado secundário, uma precisão de movimentos, uma destreza melhor do que o lado secundário, ok? E sempre que a gente iniciar algum tipo de atividade, o lado primário vai iniciar essa atividade. E o lado secundário, ele fica somente como complementador dos nossos movimentos. Então, é interessante de que a gente instigue que a criança tenha um lado dominante. Por exemplo, você tem que escrever com a mão direita? Não, tá? O correto é que que a gente possa auxiliar no desenvolvimento do indivíduo, da criança, do adulto, que perdeu, de repente, né, o seu lado dominante por algum tipo de lesão, por exemplo. A gente sempre tem que lembrar que nós profissionais somos da saúde, tá? Então, nós não promovemos treino apenas para pessoas rígidas, pessoas saudáveis, mas também para pessoas com problemas neurológicos e cognitivos e motores, perfeito? Então, a gente não vai, digamos assim, bloquear o lado, perfeito? Primário para que ele use o secundário. Não. Perfeito? Isso tem que ser realizado de forma independente, tá? De cada indivíduo. Por quê? A predominância, ela ocorre mais ou menos ali por 6, 7 aninhos de idade, tá? Essa etapa do processo evolutivo que a criança, ela começa a determinar, né, o seu lado de preferência lateral, sendo ela direita ou esquerda. E a escolha da lateralidade pode sofrer influências pessoais, genéticas ou do meio em que vive. Mas não é o ideal, lembrando novamente, que ninguém induza a escolha ou force a atividade com um determinado hemisfério corporal, seja ele direito ou esquerdo, né? A não ser assim, ó, quando existe uma incapacidade, mesmo que momentânea, para realizar uma atividade de um lado, como, por exemplo, uma criança que quebra o braço, tá? Ela acaba realizando seus desenhos, pinturas, atividades com o contralateral, com o lado contralateral. E aí é normal que ela adquira essa influência do meio e o seu lado dominante se torne o contralateral, ou seja, o secundário se torne o primário, tá? O ideal é não forçar a adotar um lado ou outro, perfeito? Porém, quando acontece esse tipo de intercorrência externa, daí a espontaneidade ela acaba sendo bloqueada um pouquinho, né? De alguma forma. Bom, e a lateralidade, existem alguns tipos de lateralidade. A lateralidade ela pode ser dividida em 3 tipos, perfeito? Então, ela pode ser a lateralidade destra homogênea, ou seja, o lado direito é mais favorecido. O lado esquerdo a gente chama de lateralidade canhota ou sinistra, perfeito? Que ele realiza os movimentos com o lado esquerdo. E a gente pode ser dominante dos 2 hemisférios, direito e esquerdo, que a gente chama de ambidestro. Perfeito, pessoal? Vamos lá para o próximo elemento básico da psicomotricidade. É o ritmo. Poxa, o ritmo é algo extremamente importante que vocês vão trabalhar também bastante em outras disciplinas, como recreação e lazer, como atividade rítmica, como futebol, como vôlei. Na verdade, os profissionais de educação física e de fisioterapia, eles utilizam todos esses elementos básicos da psicomotricidade como elementos básicos para a realização de qualquer atividade na área de vocês, ok? Então, a palavra ritmo, ela vem do grego ritmos, né? E que significa aquilo que flui, aquilo que se move de forma regular, com regularidade, ou aquilo que se move de forma compassada. O que é compasso, pessoal? É aquele sucessão de tempos fortes e fracos na música. Lembram? Então, por exemplo, qual é o compasso dessa música, né? Então, é a sucessão de tempos fortes e de tempos fracos, que são alternados com algum tipo de intervalo. Então, intervalo de 2, intervalo de 1, intervalo de 3, ok? Então, cada indivíduo ele se move em seu tempo, em seu espaço,
e e da sua forma, ok? Por quê? Porque cada indivíduo tem uma tipologia rítmica de forma individual, perfeito? Cada um de nós tem um movimento respiratório, cada um de nós tem um movimento cardíaco específico de cada um de nós tem um tempo, ou seja, uma sincronia para recrutar as partes diferentes do corpo. Cada um de nós tem um tempo para realizar suas ações, algumas pessoas um pouco mais ágeis, algumas pessoas um pouco mais lentas. O que quer dizer isso? Que cada um tem o seu ritmo, tá? Então, não existe um ritmo comum para todas as pessoas, já que o indivíduo realiza seus movimentos, gestos, direções, cadências, velocidades, de uma forma diferente. Perfeito? A gente pode perceber que, assim, as literaturas nos dizem que a gente pode perceber 3 tipos de modulações de ritmos. O ritmo motor, que está associado ao movimento do organismo. Perfeito? Como o movimento de correr, de pular, de saltar. O ritmo auditivo, que normalmente é trabalhado em associação com algum movimento onde a pessoa está escutando algum tipo de som, algum tipo de música, algum tipo de bater palmas, tá? Porque o ritmo auditivo é o ritmo que nós ouvimos as coisas. Qualquer tipo de som é o nosso ritmo auditivo. O ritmo visual envolve a exploração visual. Por exemplo, muitas vezes os olhos de uma criança não leem com um ritmo constante, né? Uma palavra atrás da outra, ou leem de forma silabada, tá? As vírgulas com pontuação, entonação adequada. E muitas vezes o indivíduo consegue ler de uma forma mais rápida ou mais lenta, perfeito? Então, o que importa a gente saber é que cada indivíduo tem um ritmo específico. Nosso próximo elemento básico... tá aqui as modulações, tá? Coloquei nos slides para vocês. Ritmo motor associado ao movimento, correr, pular, auditivo, música, palmas e visual, leitura e tudo mais. Nosso próximo elemento básico da psicomotricidade é a capacidade de orientação espacial e temporal, ok? Então, é a capacidade que o indivíduo tem de situar-se, ou seja, de se orientar em relação ao seu próprio corpo e aos objetos que estão à sua volta, e também às pessoas. Basicamente, a gente pode explicar que é a capacidade da criança saber onde ela está. Então, na sala de aula, ou na cantina, ou também sobre uma localização um pouco mais precisa, né? Ela está à direita de um objeto, ou à esquerda de um objeto, tá bem? Ou ela está longe, ou ela está perto. A orientação espacial e temporal, ela também pode estar associada ao tamanho, por exemplo, né? Uma bolsa é grande ou pequena, o tempo é curto ou longo. Então, quando a gente inicia atividades de alfabetização, atividades motoras com uma criança, é importante que a criança já tenha noção do espaço, da orientação espacial. Para evitar, né, problema de locomoção na sala de aula, para evitar problema de locomoção no ginásio de esportes, né, porque é muito comum esbarrar, por exemplo, na trave do futebol, na carteira, ou bater em objetos, nos colegas, ok? Então, a orientação espacial e temporal, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande para conseguir de imediato identificar se existe algo que não está legal ali. Algum tipo de disfunção. Perfeito? Tônus muscular é o nosso próximo elemento básico da psicomotricidade que a gente vai estudar. Então, o tônus muscular, a gente chama o tônus muscular o grau de contração dos músculos. Professora, mas eu contraio o músculo e eu relaxo quando eu quero. Por quê? Porque a professora acabou de falar na aula que o meu cérebro que comanda as minhas contrações musculares. Pois é, pessoal. Mas, no meio disso daí, a gente vai trabalhar o tônus muscular. O tônus muscular, ele é o grau de contração residual. Ou seja, o grau de contração permanente dos músculos que não dependem do nosso cognitivo. Perfeito? Ou seja, quando a gente está com o corpo em repouso, os músculos recebem, sim, um pouquinho de tensão mesmo que ela seja leve.
Por quê? Para proporcionar o equilíbrio, pessoal. Então, se os nossos músculos eles não estiverem tensionados, a gente não vai conseguir se equilibrar, né? Porque para a postura ser executada, por exemplo, é essencial que o indivíduo tenha o tônus muscular preservado. Aí ele vai conseguir ficar sentado, em pé, né? E também se adaptar ao movimento, ao ambiente. Então, eu vou sentar, eu tenho que ter tônus, por exemplo, do grupo muscular paravertebral preservado, para conseguir ter controle de tronco, controle cervical, controle de cabeça, ok? Eu tenho que ter o tônus preservado de membros inferiores para conseguir ficar em pé, então ter o meu equilíbrio estático, tá bem? E a gente pode dividir, então, entre tônus fásico, tá? E o tônus postural. O tônus postural, como eu já disse, é essencial para que o indivíduo consiga se adaptar ao ambiente, né? As fibras musculares se contraírem, é necessário um potencial de ação, que a gente já falou dos neurônios, que estimulem, tá? Então, quando o músculo está em repouso, certa quantidade de tensão ainda permanece nele. E esse grau residual de contração muscular nos músculos esqueléticos é o que a gente chama de tônus muscular, tá bem? A gente tem que lembrar que qualquer condição, gente, que aconteça uma desordem de impulso nervoso, tá? É possível que ocorra um desequilíbrio dos neurônios motores, alfa e gama. Então, pode gerar uma alteração de tônus, interferindo em várias funções, como força muscular, controle motor, equilíbrio e tudo mais. Perfeito? A gente considera, então, 2 tipos de tônus, né? O muscular, tônus muscular, o fásico, que se caracteriza por uma contração bem rápida, chamadas de tônus de ação. Perfeito? Então, o fásico é o tônus de ação, o tônus do movimento que a gente utiliza para realizar determinado execução de algum movimento. Perfeito? E o tônus muscular é decorrente de uma contração prolongada para se manter em pé, conforme eu já falei, tá? Para manter os músculos antigravitacionais em constante tensão, né? Viabilizando tal postura, sentado, em pé. Perfeito? Quando ocorre alguma disfunção de tônus muscular, geralmente ela ocorre de forma neurológica, o tônus pode sofrer alguma alteração. Essas alterações elas podem ser classificadas em vários tipos, porém aqui a gente descreveu 3 tipos: a hipotonia, a hipertonia e a rigidez. E essas 3 são condições de anormalidade, ou seja, de desordem muscular, ok? A hipotonia é a diminuição do tônus muscular. Então, é a diminuição da contração permanente residual na fibra muscular. Perfeito? A gente pode considerar a hipotonia como uma condição de moleza, de flacidez, né? De incapacitar, por exemplo, o indivíduo de segurar sua cabeça, flexionar ou estender pernas e braços, enfim. E a gente tem a condição de hipertonia, que a gente pode dividir em 2. Perfeito? A hipertonia elástica ou espástica, que aumenta o limiar de contração muscular. Perfeito? Ela acomete de forma seletiva o indivíduo, ou seja, não acomete todos os músculos do corpo. Normalmente são os músculos agonistas dos membros, como flexores dos membros superiores e inferiores. Perfeito? Quem tem essa hipertonia elástica? Pessoas com AVC, pessoas com paralisia cerebral ou algum tipo de síndrome. A hipertonia plástica ou a rigidez também é o aumento do limiar da contração muscular residual, porém ela acomete de forma global, ou seja, acomete todos os músculos do corpo. Um exemplo disso são os pacientes, são os indivíduos que treinam conosco com doença de Parkinson. Lógico que, como eu falei, não são somente essas 3, a gente pode identificar outras condições patológicas de alteração de tônus, como ataxia, tá? Ataxia, que é hipertonia, tremores involuntários, alteração de coordenação motora fina. Também a gente pode identificar a tetose, que são movimentos fortes, porém lentos, que realiza a contorção, a retorção, né, a flexão, a extensão de mãos, pés, pescoços, faces.
ok? A coreia são movimentos involuntários repetitivos e tem que tomar bastante cuidado porque eles são explosivos. Então, o paciente que tem uma alteração de tônus em coreia, normalmente ele acaba, né, nos batendo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado para realizar atividades com esses indivíduos. Perfeito? E outra alteração de tônus é a distonia, que são movimentos involuntários desarmônicos, tá? Posturas distorcidas, favorecendo escolioses, né, de coluna vertebral, favorecendo hipercifoses, tá? E promovendo bastante dor também em tronco e em membros. Perfeito? Passando logo adiante, a gente falou do esquema corporal e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a imagem corporal, que é um elemento básico para a construção daquele esquema corporal, que o indivíduo, ele atinge, né, a partir dos 6 meses de idade, a capacidade do indivíduo identificar o seu próprio eu, unindo a imagem visual com as sensações táteis e de noção espacial dos seus movimentos. Perfeito? Observem esse bebezinho em frente ao espelho, porque ele está iniciando os seus movimentos de repetição em frente ao espelho. Por quê que eu falei isso? Porque o próximo elemento básico da psicomotricidade é a coordenação motora. A coordenação motora é a capacidade do indivíduo realizar as tarefas com determinados músculos, grupos musculares, com exatidão e destreza. E com a interação do sistema muscular ao sistema sensorial, de forma simultânea. Por quê? Porque a gente falou que o sistema sensorial cognitivo e o sistema muscular, motor, devem estar trabalhando de forma simultânea e ordenada. Se ele não tem uma simultaneidade nas suas ações, nós vamos identificar o quê? Desequilíbrios e disfunções. Perfeito? Então, para a realização de movimentos equilibrados, nós temos que ter esses dois sistemas em interação. Perfeito? Então, a coordenação motora, né, a velocidade e agilidade com que a pessoa responde ou executa os movimentos, podem auxiliar na sua medida da capacidade motora, tá? Então, a velocidade que ela realiza um movimento, a capacidade de ser ágil naquele movimento, tá? A gente, por meio, né, da velocidade e da agilidade, a gente pode mensurar a sua capacidade motora. Bom, a gente pode dividir a coordenação motora em 2, tá? Coordenação motora grossa e coordenação motora fina. Perfeito? Então, a coordenação motora grossa, ela utiliza grupos musculares maiores, como braços, pernas, como os que estão localizados no tronco, e são movimentos realizados de forma simultânea, resultando no desenvolvimento de habilidades grosseiras, como correr, pular, chutar, subir e descer escadas, tá? Quando existe um déficit dessas habilidades, a gente verifica dificuldades, como, por exemplo, jogar bola, caminhar em linha reta, perfeito? Já a coordenação motora fina, o indivíduo usa grupos musculares pequenininhos, menores, que normalmente estão em extremidades, como as nossas mãos e os nossos pés. Ou seja, grupos musculares dos nossos dedos para realizar aqueles movimentos menores, precisos, delicados, amarrar o cabelo, escovar os dentes, né? Segurar o lápis, desenhar, segurar uma colher para comer, por exemplo, ações como bordar, costurar, escrever, tá? Cortar com o auxílio de uma tesoura, digitar ou manusear. Então, a coordenação motora fina é o uso dos grupos musculares menores. Com isso, pessoal, a gente termina os elementos básicos da psicomotricidade. Professora, para que eu vou utilizar esses elementos básicos? A gente vai utilizar para a avaliação e também para a realização das atividades utilizando a psicomotricidade, ok? Então, todos esses elementos, eles são necessários para que a gente atinja habilidades motoras, para que as habilidades motoras tenham pleno funcionamento. Assim, então, quando existe um déficit em algum deles, pode surgir significativas dificuldades na aquisição do conhecimento, do aprendizado motor, de linguagem, de escrita.
Perfeito? Então, se algum desses elementos básicos da psicomotricidade você verificar no seu aluno, tá? Independente se ele é criança, jovem, adulto ou idoso, né? Algum tipo de disfunção, você já irá entender que as habilidades motoras não irão estar em pleno funcionamento. Perfeito, pessoal? Realizem os questionários, estudem para a prova e até a próxima aula. Até mais! Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então, da nossa aula de elementos básicos da psicomotricidade. Espero que vocês tenham entendido cada um deles, né? Para que cada um serve no nosso organismo, ok? Espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia, pelo menos, de como avaliar cada quesito ou cada elemento no organismo do indivíduo, né? E assim a gente vai conseguir traçar um programa de exercícios e um programa de tratamento para esse nosso aluno ou esse nosso paciente, para o indivíduo em si, tá? Que irá se beneficiar das técnicas da psicomotricidade, ok? Não vamos esquecer que a gente tem a caixinha do Fale com o Tutor. Dúvidas, pessoal? Clica lá, Fale com o Tutor, ok? No final desse tópico, nós temos o questionário também. O questionário é bem importante vocês fazerem, ok? Não é só porque vale nota, mas é para fixação do conhecimento. Até a próxima aula, um grande abraço. Tchau, tchau!